Oi pessoal, nós estamos começando agora o programa Universo Acadêmico Entrevista, um programa novo aqui na grade de programação da UFN TV. E a proposta é para que a gente possa justamente refletir, repercutir sobre assuntos que repercutem diariamente na nossa vida, no nosso cotidiano pós-pandemia da Covid-19. E o nosso primeiro assunto, o assunto de estreia, vai falar exatamente sobre as mudanças na educação com a pandemia. E para isso, nós temos um timaço aqui na tela, eles estão aparecendo agora. São nada mais nada menos do que 6 convidados, mais o meu colega Rogério Kerber também, que sugeriu este tema para a gente e está conosco aqui. Começo dando as boas-vindas então a todos os presentes na sala, eles estão todos me ouvindo bem? Todo mundo certinho aí? Estão conseguindo me ouvir, né? Perfeito. Professor Márcio Paulo Sensi, coordenador do curso de Filosofia da UFN, professor Elsbeth Spodbecker, que é coordenadora do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens, também da UFN, a diretora de ensino da UFN, professora Janilce Nunes, a Cláudia Bassualdo, que é coordenadora dos processos formativos da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria, a Gisele Bauer, superintendente pedagógica da Secretaria de Município de Educação, e também a Cláudia Nunes, professora da Rede Municipal de Ensino. E claro, o meu colega Rogério Kerber, que está ali, também aqui num outro estúdio, num estúdio B nosso aqui, Rogério Kerber, aqui da UFN TV, para este programa que está iniciando a estreia, então, do Universo Acadêmico Entrevista. Pessoal, o tema do programa, como eu já disse antes, são as mudanças na educação com a pandemia. Eu gostaria de saber exatamente de vocês, começo pela professora Janilce Nunes, professora, o que de fato mudou na educação com essa questão da pandemia, com essa questão da Covid-19 do coronavírus? Bom dia a todos, então, com alegria que eu estou aqui com vocês, com esse timaço mesmo, Rogério. E sinalizo assim, primeiro ponto, quando a gente passa por algumas mudanças, a gente tem um viés da organização para depois nos adaptarmos. Essa organização, ela está requerendo uma mudança de postura na relação com o outro e na relação como eu ensino. E isso os professores vão repensar na docência, né? E por isso causa esse incômodo muitas vezes, só que esse incômodo gera um dispositivo de fazer algo diferente do que eu fazia na minha sala de aula, quando eu estava na frente dos meus alunos, presencialmente. Agora eu estou na frente dos meus alunos, mas virtualmente, e isso está significando o quê? Para mim, isso é impactante e muito positivo, porque para mim gera a vivência que a gente está tendo na educação nesse cenário Covid-19, é um momento de transbordar inovação. Sim. Transbordar inovação na docência. Perfeito, perfeito. Rogério Kerber, é um momento que a gente acompanha também aqui por meio da UFN TV e, claro, há uma série de importâncias, uma série de situações que a gente convive no dia a dia, não é isso? Exatamente. Só para contribuir na discussão, alguns dados, quando a gente pegar números, por exemplo, para trazermos para a discussão, dados recentes mostram que são 130 mil escolas fechadas, e cerca de 47 milhões de alunos que estão atualmente sem aulas presenciais no Brasil. Aí eu vou lançar um desafio aí para quem se sentir à vontade para responder essa questão. Uma data ainda incerta para a reabertura das instituições de ensino, este seria também um momento, este momento seria uma oportunidade de maior aproximação entre todos os atores, falando entre pais, alunos, escolas, professores da educação superior, acadêmicos dos diversos cursos de graduação? Quem pode contribuir com essa questão para a gente? Professora Janilce, quem sabe? Sim, posso falar assim. Nós estamos num momento de dialogar mais, porque esse momento novo de interação requer que eu compartilhe das minhas experiências, certo? Dialogue sobre o que eu sei usando tecnologia, como é que eu estou usando para ensinar, e isso faz com que eu converse mais com as pessoas, perguntando também como é que elas estão fazendo. Eu, quanto docente, então o docente hoje ele está no momento de... Eu costumo dizer uma frase: hoje a gente está precisando ouvir mais para partilhar.
Eu preciso escutar o outro para entender como é que o outro está fazendo, como é que ele está ensinando, como é que ele está desenvolvendo a sua sala de aula, como é que ele está desenvolvendo a dinâmica de ensino e como é que ele está desenvolvendo o engajamento do aluno na sua disciplina para permanência. Porque na graduação, agora voltado para a graduação, o grande desafio é esse, é como que nós trabalhamos a cultura digital e nesse momento que a gente precisa, sim, desenvolver excelentes aulas nesse cenário todo. Então, para mim, esses 2 pontos. E o que eu estou vendo, que para mim é algo extremamente positivo, que os colegas, os professores estão se ajudando e entre cursos se ajudam muito. Então, é um momento de muita partilha, de muita convivência. E mais interessante, antes nós entrávamos na nossa aula, abríamos a porta, falávamos para 30 pessoas e fechávamos nossas portas e voltávamos para nossas outras atividades. Hoje, nós terminamos a aula e seguimos o contato com os nossos alunos. Por isso que a gente tem a impressão que a gente está trabalhando mais, porque a gente vai atrás daquele aluno que não acessou. Porque essa intercomunicação, interconectividade e essa busca pelo aluno no sentido seguinte, tu está conseguindo compreender o que eu estou ensinando? Essa forma com que eu estou ensinando, então está sendo um diálogo muito mais pontual sobre a aprendizagem individual e coletiva do aluno. Sim, eu gostaria de ouvir da professora Cláudia Bassualdo, também da professora Gisele Bauer e da professora Cláudia Nunes, como é que fica o impacto, professoras, principalmente na rede municipal de educação, nessa questão dos 200 dias letivos, aquela questão da carga horária, né, que agora ela de certa forma foi flexibilizada por conta de uma medida provisória. Alguns especialistas falam que, por exemplo, condensar o aprendizado em menos dias não vai ser a saída. Eu gostaria que vocês trouxessem a experiência de vocês. Por que isso não vai ser a saída? Existe uma diferença entre 20 dias a mais ou 20 dias a menos de aulas, quando daqui a pouco a qualidade seria o que mais importa e não a quantidade? Bom dia, então, a todos, né? Realmente o momento para a rede pública da educação básica, municipal e estadual, tem sido muito desafiador, principalmente porque o cenário da pandemia deixou mais evidente as desigualdades sociais. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de perceber como trabalhar de forma que a gente garanta qualidade e equidade. Então, é o grande desafio que nós temos. Num contexto de despreparo até, porque nós vínhamos adiando essas mudanças há muito tempo na educação. E, de repente, nós estamos sendo colocados numa situação de necessidade e de sobrevivência da escola. Ou a escola muda, ou ela não vai sobreviver a esse cenário. A pergunta do Rogério, quando ele fala da oportunidade. Nós, enquanto gestores públicos, estamos enxergando o cenário com muitas oportunidades. Existe muito oportunismo no cenário também, e a gente tem que saber fazer essa diferença. E as oportunidades vão desde a inovação pedagógica até o desenvolvimento desta cultura digital em todas as pessoas, nos educadores, nos docentes, nos discentes, nas famílias. E também a questão da oportunidade de reposicionar essa família no processo educativo dos seus filhos. Já na Constituição, nós temos garantido que o processo de educação é também de responsabilidade da família. E essa família, historicamente, vem se ausentando desse processo. Então, há uma oportunidade nesse contexto da gente reestabelecer esse vínculo, de reposicionar essa família no processo educativo dos seus filhos e realmente aproximar a escola, né, do contexto da família, sem invadir a família. Que é um outro cuidado que a gente tem que ter, né, o respeito àquele sistema familiar, aquilo que é da família, estabelecer essa parceria sem invadir também o universo da família nesse momento. Então, nós entendemos que não há outro caminho senão investir massivamente na formação dos professores nesse momento. E uma formação
adequada ou repensada para o momento que nós estamos vivendo, né? E para essas mudanças que estão acontecendo assim rapidamente. Entendemos que temos que ter serenidade, entendemos que temos que ter cautela, muita responsabilidade, mas também um ritmo mais veloz de decisão e de ação. E é nisso que a gente tem investido no nosso planejamento na rede pública, né? Professora Cláudia, que está aqui nos representando na questão da formação dos professores, pode detalhar um pouco mais sobre a formação também, como nós estamos imaginando. Uhum. Bom dia, então, a todos. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada, né? Até porque sou egressa da UFN, então sempre fico muito, muito feliz, né, quando posso participar de momentos assim. Pegando o gancho do que a professora Gisele disse, né, falando um pouquinho dos processos formativos, o que a gente sabe, que não é novidade para ninguém. Nós, professores, educadores, nós não fomos, né, preparados a trabalhar com tecnologias, de como inserir as tecnologias no nosso processo pedagógico. Quando veio essa pandemia, a gente sempre diz do dia para a noite, o que aconteceu? Né? Os professores, alunos, famílias, nós tivemos que nos reorganizar. Né? E o nosso desenvolvimento profissional docente, que estava pensado até então de uma forma, teve que ser reorganizado. E essa reorganização sempre conta muito com as parcerias. Né? Dentre elas, a gente sempre destaca a UFN, que vem há longos anos aí nos subsidiando enquanto rede municipal. E este ano não foi diferente. Né? Nós vamos buscar aí o auxílio da UFN, que está conosco nesse processo. Então, quando a gente fala de um novo fazer, esse processo formativo, ele é justamente para isso, né? Quando eu me pergunto qual é o objetivo do processo agora, é trazer o professor para uma reflexão quanto ao cenário que nós estamos vivendo, primando, sim, pela qualidade e pela equidade dos nossos alunos. Na rede municipal de ensino, nós temos 20 mil alunos. Desses 20 mil, em torno de 2 mil alunos estão na zona rural do município, que não tem acesso né, online, não tem acesso nem até chegar à escola se não fosse, né, o transporte escolar. Nesse viés, a Secretaria de Município da Educação está implementando também a questão do ensino remoto, utilizando aí os transportadores. Né? Aquele aluno que não tem acesso online, o próprio transportador vai poder levar até a casa da criança esse material para que ele possa aí ser subsidiado. Então, é dos viés, né, que o processo de desenvolvimento profissional está trabalhando também nessa questão do ensino remoto. Então, é muito pertinente, né, a gente lançar o olhar também para esse professor que não está preparado. E como a professora Gisele também disse, né, precisamos envolver todos, precisamos, mas nós temos que ter bem claro qual é o papel da escola e qual é o papel da família nesse contexto. É nesse viés que estamos trabalhando. Bom, eu venho aqui representando, quero agradecer também o convite, e eu venho aqui representando os professores da rede. É um momento totalmente inusitado para nós, mas ser professor é conviver diariamente com desafios, e a gente sempre está pronto para dar aquele pezinho, aquele próximo pé ali no escuro. A gente não sabe, muitas vezes, a gente planeja uma aula, e muitas vezes ela toma rumos diferentes naqueles 50 minutos ou numa tarde inteira que a gente tem com os alunos. E esse momento nos pegou de surpresa, e eu encaro por algumas perspectivas. Em primeiro lugar, eu observo que muitas colegas e muitas escolas, independente de toda essa dificuldade de contexto, optou por não desamparar os alunos, por manter o vínculo com os seus alunos, através das redes sociais, por telefone. Então, nós fomos captar esses alunos para também dar um alento para as famílias, para também, principalmente os alunos dos anos iniciais que precisam daquele contato mais direto. As escolas
buscaram, através das redes sociais, se comunicar com estas famílias. Depois veio a decisão do Conselho Nacional de Educação, então houve todo um movimento, e eu me coloco muito dentro de toda essa movimentação que tem acontecido entre chamar de volta os alunos para esse convívio, né? Esse convívio totalmente diferente, mas a gente não pode subestimar os jovens e as crianças, porque eles têm uma fluidez muito mais rápida nas redes sociais. E eu tenho uma perspectiva muito particular, que quando se fala em desigualdade social, a gente já viveu tantas dificuldades anteriores e tantos momentos em que os nossos alunos poderiam ter ficado com uma demanda talvez diferenciada de outros alunos, que eu acredito que agora a gente tem procurado novas possibilidades para essa equidade social. Então, a gente tem pensado em diversos tipos de atividade. Ontem mesmo eu estava nos grupos das escolas e a gente comentou, porque nós estamos muito felizes, em primeiro lugar, pelo aspecto pessoal, porque nós vivemos isso nas nossas famílias, né? A gente tem essa dificuldade também aqui nas nossas casas, e porque os professores estão precisando se reinventar. Então, muitos professores que não tinham nenhum contato mais direto com as tecnologias foram procurar fazer vídeos, como que faz para mandar material pelo Word. Então, diversas atividades foram procuradas, a gente tem dado a mão, nós estamos nos fortalecendo, nós temos feito videoconferências. Essas videoconferências são muito alentadoras, porque a gente coloca como que está o nosso estado de espírito, como que está a adesão das famílias, o que as famílias estão precisando, Sim. Quais as famílias que ainda não estão conseguindo, e qual o processo produtivo de tudo isso. Isso tem nos deixado muito felizes e muito fortalecidos. Sim. Em contrapartida, nós temos também as formações da rede. Elas estão preenchendo muito as nossas necessidades, e a gente está tendo também esse tempinho de estar em casa, podendo buscar todo tipo de formação que for necessário para as nossas áreas. Sim. O Rogério Kerber acompanhou... Eu queria trazer... Por favor, Kerber. Eu só queria trazer para a discussão o professor Márcio, antes de, acho que a sua ideia seria trazer o VT agora, Jareta, é isso? A reportagem? Isso. Eu só queria fazer uma pergunta para o professor Márcio antes, posso? Por favor. Eu pergunto ao professor Márcio se todo esse processo, de alguma forma, teria acelerado essa mudança na forma de ensino. De que maneira essa pandemia está nos forçando, digamos assim, a mudar, a repensar algumas formas de ensinar. Olá, pessoal. É um prazer conversar com vocês. Eu estava pensando justamente nisso, Rogério. Situações como essa são claramente situações que aceleram processos. Então, processos históricos, né? Os historiadores sabem bem disso. Então, se nós pensarmos guerras, pandemias e tal, elas fazem com que uma série de eventos que estavam como que latentes, eles sejam acelerados. E foi exatamente isso que aconteceu. Todos nós, acho que a professora Gisele falou antes, algo do tipo, nós estávamos pensando, mas protelamos. Aqui na universidade, muitos de nós tínhamos formação no uso de tecnologias, mas não necessariamente usávamos isso, e agora não. Quer dizer, a situação ela produziu esse aceleramento que foi fantástico, né? Aqueles que estavam com algumas dúvidas, ou que ainda estavam com certo receio em usar essas tecnologias para o ensino, agora nós somos como que obrigados pela situação. É uma situação de excepcionalidade, obviamente, né? Nós estamos numa situação que gera um desconforto bastante grande, gera uma situação de insegurança, mas ao mesmo tempo gera essa aceleração. Agora, a questão é, pós-pandemia, nós temos que pensar
o que disso será visto de maneira produtiva e eficiente para lidar com os nossos espaços de sala de aula em nossas instituições. O fato é que a relação tempo-espaço mudou agora. A relação nossa, a professora Janilce falou antes, bom, agora nós não fechamos mais a porta, né? A relação com os nossos alunos está muito mais individualizada. Os meios permitem isso. Então, talvez nós teríamos que pensar agora quais são os fatores que, após essa aceleração, eles serão importantes para nós garantirmos que as nossas instituições elas sejam mais fortes e mais produtivas para a sociedade. Sim. Bom, uma amostra disso que o professor Márcio está falando, né, o Rogério Kerber vai mostrar para a gente agora numa reportagem, Kerber. Você acompanhou, né, as defesas dos trabalhos finais, né, de mestrado em ensino de humanidades e linguagens. Nós vamos mostrar agora, então, para quem está nos acompanhando neste programa, e na sequência a gente repercute e debate justamente essa adaptação, que chegou também, evidentemente, à universidade. A gente vem mostrando a você aqui na UFN TV as diferentes adaptações nas atividades acadêmicas durante a pandemia. Primeiro foi a suspensão das aulas presenciais, depois disciplinas práticas de diferentes cursos de graduação que antes eram realizadas na comunidade, agora também precisaram ser adaptadas. E nós vamos te mostrar agora também uma outra alteração. As defesas dos cursos de mestrado, que até então eram realizadas de forma presencial, também precisaram ser readequadas e agora estão sendo realizadas de modo totalmente virtual. É o que ocorre com as bancas do mestrado em ensino de humanidades e linguagens. A da Elisete foi a primeira. Ela ocorreu no dia 20 de março. Olha só o registro de como foi esse momento. Cada um em sua casa. Mesmo assim, foi muito especial. Eu mesmo, defendendo o uso das tecnologias digitais, eu não imaginava isso, não. Nunca passou, assim, pela minha cabeça ter uma defesa nessa modalidade. Mas eu achei tranquilo, achei válido. A orientadora conta que, para que isso ocorresse, foi preciso mudar quase todo o planejamento na última hora. Porque ela estava prevista já para acontecer no dia 20, e no dia 17 de março a Universidade Franciscana suspendeu as atividades presenciais. E aí, o que fazer numa situação dessa? Como fazer uma defesa de mestrado sem a presença da banca, sem a presença física da banca? Mas, como foi autorizado, a gente fez a defesa, então, por parecer. E foi uma situação diferente, mas não menos importante e não menos marcante para a minha aluna e para mim também, enquanto professora. Até o mês de março, das 9 defesas previstas no calendário, 7 tiveram que ser reorganizadas para ocorrerem de forma virtual. Fomos dormir de uma forma e acordamos de outra forma, né? Então, claro, no MEL, então, a gente já tem essa característica e né, dentro do nosso projeto registrado na CAPES, nós já estamos trabalhando com a inovação dentro da prática da sala de aula. Então, na qualificação dos professores, seja no ensino básico como do superior. E também as nossas pesquisas, né, elas já vêm também dentro dessa característica de buscar, né, se colocar dentro desse novo mundo. A Jaqueline foi outra mestranda que também defendeu a tese por webconferência. Meu nome é Jaqueline da Costa Brás, sou mestranda do MEL, da UFN. Cumprimento a minha orientadora, a professora doutora Janaína Preto Carlesso, e a minha co-orientadora, a professora Eliane Galvão dos Santos. Ela conta que o maior desafio foi se adaptar às ferramentas virtuais que foram usadas durante a defesa. E foram vários dias assim que eu fui estudar mesmo, né, para utilizar essas tecnologias. Baixar algum programa, procurar no YouTube alguma coisa que fosse me orientar, né? E graças a Deus eu consegui.
O pró-reitor de pós-graduação da UFN ressalta que, mesmo antes da pandemia, algumas bancas já tinham a participação online de professores avaliadores de outras instituições. Mas, com o avanço da pandemia, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, autorizou que as defesas fossem realizadas de forma totalmente virtual. A CAPES emite uma portaria, a portaria 36, em que ela delibera, ela dispõe pela suspensão temporária, excepcional, durante 60 dias, das bancas presenciais. Então, a CAPES, preocupada com isso, ela autorizou temporariamente, excepcionalmente, as bancas virtuais, com a presença virtual de todos os membros, inclusive dos estudantes. Ferramentas como Zoom, Hangouts e Skype têm sido importantes aliadas nesse processo. A medida que flexibilizou e agilizou as defesas foi bem recebida pelos alunos e professores. O que nós estamos vendo, né, que os nossos alunos, né, eles têm uma boa receptividade a esse novo cenário, tanto das aulas também, quanto, né, das defesas. E nós vamos continuar implementando isso, cada vez mais, talvez, com presenças virtuais dos nossos avaliadores nacionais e internacionais. Esse formato veio para ficar. Todas as defesas do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens da UFN você encontra lá na página do mestrado, no site da universidade, no link TED. Professor Elsbeth, já vimos o seu depoimento ali, né, ao longo da reportagem, explicando e falando de tudo isso, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora antes da gente ir para o intervalo, professora. De certa forma, o uso das tecnologias, ele vai precisar ser revisto não só pelos professores, mas também por conta das instituições. E aqui também entra um papel, não só das instituições privadas, mas também as instituições públicas. Elas terão que cada vez mais incentivar o aluno a utilizar isso para que quando ele chegue na universidade ele esteja preparado, por exemplo, para situações como esta que o Rogério Kerber acabou de nos mostrar? Exatamente. Então, como também as colegas e o professor Márcio que me antecederam na fala, né, ficou bem claro que nós estamos dentro de um novo mundo e esse novo mundo, ele vai se utilizar das tecnologias. E dentro das universidades, o que nós recebemos, né, da nossa agência reguladora, a CAPES, né, e também tanto do nosso ministro da Educação, é no sentido de incentivar as universidades a se utilizarem das tecnologias cada vez mais. E aí que entra também o grande desafio destacado pelas professoras da rede, né, que se vê na fala e também nas atitudes, nas ações, né, que elas estão, a rede está repensando, né, e de forma bem concreta esta sala de aula, em um novo espaço, né? Então, deu para perceber bem que toda crise, né, como também o professor Márcio destacou, né, em todas as crises, a humanidade se desafia. E nesta crise não é diferente, né? Então, a crise estimula a imaginação e a criatividade na busca de soluções. E isso ficou também bem presente em todas as falas aqui, né? E nós já estamos buscando isso. Não só com inovação, com criatividade, mas também ficou bem presente nas falas, né? O retorno, né? Para que nós tenhamos, assim, a sabedoria de nos alertar a nós mesmos e também aqueles que estão próximos dos nossos erros, né? Porque provavelmente todas as crises que a humanidade passa, né, elas são o resultado, né, de erros conjuntos. E isso, né, a partir desses erros que a gente também aprenda a fazer a mudança. E muitas vezes, para não dizer sempre, né, as maiores lições podem estar com o outro. E o outro aqui é o nosso colega, que já foi bem compartilhado aqui de que eu preciso, né, do outro,
mas também o outro pode ser o nosso aluno. Às vezes, as maiores lições de vida, né, as melhores lições que nós levamos, estão nos cotidianos daqueles alunos que nós atendemos, né? Eu acho que isso que fica também no sentido inovação, tecnologia, mas também, assim, mais do que nunca, a prevalência do afeto, né, nas nossas relações enquanto educadores. Perfeito, professor Elsbeth. Rogério Kerber, não sei se teria mais algum questionamento. Kerber, vamos fazer um intervalo rápido? Vamos, posso deixar uma provocação já para a volta do intervalo? Claro, por favor. Eu gostaria de saber da professora Cláudia Nunes, que está lá na sala de aula, na rede municipal, de como ela está enxergando toda essa situação, todas essas mudanças. Posso deixar essa provocação já para a volta do intervalo, professora Cláudia? Nós vamos fazer um rápido intervalo, então, em seguida a gente vem com a resposta da professora Cláudia, então. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Universo Acadêmico Entrevista e o tema do programa de hoje é exatamente sobre as mudanças na educação com a pandemia. Nós estamos recebendo convidados. No primeiro bloco nós já discutimos vários assuntos relacionados a este tema. E agora, neste segundo bloco, Rogério Kerber, você deixou uma pergunta para a professora Cláudia ao final do primeiro. Repete ela para nós, por favor, para que a professora Cláudia possa responder para a gente. Claro, eu gostaria de saber da professora como que ela está vendo essa aproximação, como que está acontecendo essas mudanças também lá na rede municipal, de que forma a professora está buscando para ficar mais próximas dos alunos. Bom, esse momento foi um momento muito rápido, nos pegou muito de surpresa, e embora que muitas pessoas não vejam, existe uma movimentação muito grande das professoras da rede. Uma movimentação por busca de conteúdo, por busca de material, por busca de alternativas, por saber como que estão as famílias, por saber em que condição estão os alunos. Tudo isso nos preocupa, é muito importante para o nosso cotidiano. Então, nós estamos realizando as videoconferências nas escolas, para a gente tratar sobre o que no currículo hoje é mais importante que a gente possa trabalhar, porque a gente entende que é importante que o aluno esteja na escola e que nós sejamos aquela mediação entre ele e a aprendizagem e os conteúdos. E os pais estão se esforçando muito em casa, é necessário que eles se esforcem. Então, o que eu gostaria assim, de comentar é que fiquem tranquilos, as escolas estão se organizando, muitas escolas já estão enviando atividades para os alunos pelas plataformas. É um movimento complexo, porque envolve a nossa Secretaria de Educação, envolve as equipes gestoras, envolve os professores, os alunos e principalmente a participação das famílias. Eu acho que nunca foi tão exigido nesse momento que as famílias participassem, porque eles são o nosso elo de conversa com as crianças. Nós temos nos reunido, procurado muitas atividades e formatos, principalmente isso. Então, quando a gente trabalha em equipe, as coisas ficam melhores. A gente troca todo dia alguma novidade, a gente busca situações diferentes, plataformas diferentes, meios que antes não eram usados diariamente, hoje já fazem parte do nosso cotidiano. Está muito lindo de ir nas páginas das escolas e ver esse novo formato em prática.
as professoras deixando seu abraço, seu carinho, deixando as atividades, conversando por vídeo com os alunos fotografando as suas atividades e mandando para as professoras. Isso traz um sentido totalmente diferente. De quê? De que as tecnologias, elas têm sim essa condição de trazer mais humanismo para a nossa prática, para a nossa realidade. Porque até então nós não tínhamos vivido isso. A rede pública municipal se transformou muito rápido. Hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente. Hoje todo mundo se comunica, todo mundo compartilha, os pais vindo em busca da página da escola, vindo em busca das professoras, e então é uma rede muito complexa. Eu vejo como uma rede onde todo mundo dá o seu nozinho para compartilhar e para participar. Todo dia tem uma situação nova, e isso, sem dúvida, é inegável. E essa mudança no nosso home office é inevitável. Mas eu acho que a gente está tentando, a gente tem feito muito nesse movimento invisível que não aparece lá dentro da escola, mas a gente tem tentado. Eu vejo os meus colegas todos se esforçando muito, e isso tem nos feito muito bem também. Quando nós voltarmos, todos nós estaremos modificados, sem dúvida nenhuma, e eu acredito que todos nós estejamos mais fortes e mais maduros para encarar a educação de uma forma totalmente diferente, com aquele valor e com aquela visão da necessidade que ela faz na vida da gente. Os nossos alunos mandam um áudio, desde os pequenininhos até os dos anos finais, eles nos mandam áudios dizendo que eles têm saudade. Eles têm saudade dos colegas, eles têm saudade da escola, das professoras, e isso é muito reconfortante. É um movimento circular, recursivo, muito importante e positivo, e que está nos fazendo muito bem. E isso eu posso afirmar. Nós estamos nos ajudando, estamos nos apoiando, estamos compartilhando, e tem nos feito muito bem, porque nós aqui temos esse compromisso diário, esse compromisso tão importante com a sociedade, com a humanidade, mas nós também somos humanos. Nós também precisamos nos recarregar, e esses encontros têm nos feito muito bem. A gente não tem dúvida nenhuma de que tudo isso que a professora Cláudia acabou de relatar faz muita diferença mesmo, o que os outros professores relataram também. Agora, eu queria trazer um questionamento, e até gostaria que o professor Márcio Paulocense falasse sobre isso para nós. Professor, é claro que não tem mais volta essa questão da tecnologia, que a gente precisa ter a tecnologia como aliada, não só professores precisam se adaptar, os alunos também, mas como vai ficar a importância, professor, daquele espaço escolar para o aprendizado e principalmente aquela questão da presença física, da gente poder, claro que agora por conta da pandemia não é o adequado se dar um abraço, né, trocar um beijo e tudo mais, mas como vai ficar essa questão do ao vivo ali, da presença física entre professor e aluno? O senhor acha que isso pode ter algum impacto diferente? Isso vai aos poucos sumindo? Como é que o senhor avalia isso, principalmente do ponto de vista filosófico? Essa é uma pergunta muito interessante, e também é difícil responder, porque no fim das contas, nós não sabemos muito bem o que vai acontecer. Tá? O que nós sabemos é como nós vivíamos até agora, e que, de fato, nós achamos, né, que é muito importante nós nos abraçarmos, termos um contato corporal no dia a dia, né, nas questões bem básicas. Eu não estou nem falando no ambiente de ensino, estou pensando em situações cotidianas, né? Aquele aperto de mão para fechar um certo contrato, enfim, para cumprimentar alguém, um abraço, enfim, essas questões. Essa proximidade nós tínhamos. O fato é que essa situação de agora causou esse distanciamento, e provavelmente vocês presenciaram situações onde que aquela situação de receio entre criar uma certa aproximação maior. Claro, isso vai permanecer depois, isso vai mudar certamente boa parte dos nossos hábitos, nós vamos criar relações diferentes,
Como nós vamos fazer isso, nós não sabemos. Provavelmente nós vamos inventar outras formas. Vocês devem ter visto aquelas brincadeiras do pessoal se cumprimentando pelo cotovelo. Quer dizer, são saídas criativas que nós inventamos. Como nós vamos fazer depois, isso será futurologia, nós não conseguiremos prever. O fato é que o ambiente escolar, nós percebemos já que ele exige uma mudança da noção de espaço. O espaço físico, talvez ele seja modificado. Então, a ideia de alunos todos no mesmo momento, no mesmo local, com o mesmo professor, isso nós já percebíamos com a educação à distância, não é isso que nós estamos fazendo agora, mas nós percebíamos um movimento por aí. Provavelmente nós vamos perceber agora que a relação de ensino e aprendizagem, ela vai se colocar também em outros espaços, em outros tempos, e isso vai ter um impacto bastante interessante daqui para frente. Por outro lado, também nós percebemos a importância de certos ambientes. Como nós organizamos isso, ou como nós organizaremos, é que nós vamos ter que ver de agora em diante. Mas, por exemplo, o ambiente de sala de aula, o ambiente da universidade, são ambientes importantes, até em termos físicos. Então, ter esse ambiente referencial, ou pelo menos um ambiente virtual que represente isso, é algo importante que faz parte do ambiente de aprendizagem que nós necessitamos, ou de ensino e aprendizagem que nós necessitamos. Então, são várias situações. São situações desde questões mais cotidianas até situações do ambiente educativo que vão ser modificadas. Como? Bom, isso vai depender da nossa criatividade. Eu tenho uma pergunta, e ela é uma pergunta até um pouco difícil, acredito eu, de ser respondida. Eu gostaria de começar pela professora Janilce. Há como prever o que vem pela frente a partir da pandemia da Covid-19 na educação? Rogério, é difícil mesmo. Mudança de hábito. Acho que algumas mudanças de hábito em alguns aspectos, né? Nós vamos voltar diferente, concordo plenamente com os colegas. Porque nós aprendemos nesse movimento que a comunicação falada, escrita, é fundamental. Porque, às vezes, algumas pessoas compreendem a informação que o professor está passando de um jeito, né? Mas outros compreendem melhor se eles estão lendo. Então, quanto docente, a gente aprendeu que as nossas aulas precisam ser escritas como um roteiro mesmo. Nós todos aqui somos professores e sabemos isso, que fazemos roteiros e publicamos esse roteiro das nossas aulas. E também falamos, né, por meio das nossas videoconferências. Entendemos o potencial das tecnologias, e essa, para mim, Rogério, é um grande diferencial. Antes, a gente não compreendia o grande potencial que as tecnologias. Então, por meio dessa necessidade de comunicação e de trabalho, né, para ministrar nossas aulas, nós começamos a nos voltar com todos os nossos holofotes para o entendimento. Como eu ensino por meio de tecnologias e quais são as tecnologias que estão aí disponíveis para mim utilizar. Em primeiro lugar, entender que a minha sala de aula física, se eu tenho uma sala de aula física, eu preciso ter uma sala de aula virtual. A organização do meu espaço virtual é o mesmo nível de organização como eu estou no físico. Compreender essa dinâmica requer do professor um pensamento complexo mesmo. Por isso que ele vai voltar diferente. Então, ele volta, para mim, se sentindo mais desafiado, usando mais tecnologia e dando muito, muito, muito valor para essa escuta sensível dos pais, porque a gente está escutando muito pais, alunos, colegas, né, para ver como é que está fazendo, como é que estão se sentindo, para a gente mudar as nossas práticas. Eu nunca, quanto professora,
fui transformando a minha prática praticamente semanalmente. É incrível dizer. Porque eu usava uma tecnologia numa semana para comunicar, e no outra semana eu experimentava outra tecnologia para comunicar, e assim eu ia ajustando conforme a turma chegasse. Enquanto eu não tivesse 100% da turma ok, eu não sosseguei. Foi isso. Então, essa escuta sensível do professor, por meio e também nessa mediação de tecnologias, acho que é um ponto muito, muito forte que vai nos transformar, assim. Muito forte. Nesse sentido, eu acho que a troca de experiências e a capacitação são fatores determinantes, e eu gostaria de ouvir isso da professora Elsbeth, que tem uma experiência que está sendo desenvolvida na Universidade Franciscana com a rede municipal, não é mesmo, professora Elsbeth? É isso, né? Então, o que nós já estamos percebendo aqui na fala das professoras da rede, e partiu delas, né, o convite para que a gente se integrasse, né, com a equipe da rede municipal, né, no sentido desse desafio, né, de colocar isso, né, de se mobilizar para esse novo momento, né, com tecnologias, né, e também repensar o currículo de acordo com a BNCC, mas agora, né, com os conteúdos possíveis, né, dentro desse novo cenário e também dentro desse novo tempo, né, desse espaço-tempo. Então, é esse o grande desafio que já começamos na semana que vem, né, mas antes de trabalhar a organização curricular, né, então vai ser muito importante também a reflexão, né, enquanto humanidade, né, de como nós vamos como vamos reagir, né, diante desse cenário onde estamos mergulhados, né? Também a nossa capacidade, né, cognitiva, a neurociência, e aí nós vamos contar também com a professora do MEL, a professora Janaína, né, e também vai nos, né, dar alguma direção nesse sentido. E a professora Marcele, né, vai trabalhar isso que já ficou muito presente aqui na fala, as novas relações, né? E em todas as falas das professoras, seja da rede, seja da professora Janilce, do professor Márcio, né, do ensino superior, é a questão da escuta, né? Nós nunca escutamos, enquanto professores, tanto os nossos alunos, desde o mês de março, quando nós deparamos com esse novo cenário. E talvez ali esteja, né, o nosso grande desafio, né, e ali que vai nascer o cerne da transformação, que a humanidade tanto precisa. E essa transformação, ela vai começar na educação. A educação está sendo desafiada, sempre foi, mas neste momento, mais do que nunca, a questionar essa crise. Nós precisamos repensar e questionar o nosso modo de vida. E aí, a gente pensa assim, não, mas a gente já questionava muito, né? Questionamos muito, né? A questão, assim, da globalização tecnoeconômica, os impactos no meio natural, né? E aí o nosso planeta já emitia sinais de que está demais, estamos em exaustão, tá? Mas, para tudo, nós tínhamos solução, né? Por meio das tecnologias, por meio de rearranjos, né? Nós explicávamos tudo. Mas agora, talvez nós estamos, assim, no paredão, né? Para questionar as nossas reais necessidades. O que eu realmente preciso? E aí, em todas as falas, aparece muito fortemente, eu preciso do outro, eu preciso escutar o outro. A família estava... E isso não é só Brasil, isso é mundo, né? O papel da família, de novo, sendo resgatado, né? Como um conjunto, né? Para nos fortalecer. E é aqui que entra, então, o papel da escola.
para nos pensar, para fazer o pensamento no sentido também, ó, de como nós estávamos alienados no nosso cotidiano. Muitas vezes repetindo coisas que talvez não cabiam mais. E aí, para terminar, né, a pergunta também foi, e é muito difícil essa pergunta, né, que o Rogério fez, né? O que nós vamos esperar agora, né? E aí eu lembro que eu escutei uma entrevista do professor Edgar Morin e ele dizia: espere o inesperado. É isso, com isso que nós vamos ter que lidar agora, né? E também esquecer um pouco, né? E deixar de lado as nossas atitudes mascaradas. Porque muitas vezes no nosso cotidiano nós éramos mascarados, né? Nas nossas relações. E agora nós estamos resgatando atitudes efetivas de escuta e de afetividade. Eu acho que é ali que está o grande cerne da transformação. As tecnologias nós temos, basta a nossa capacitação para isso. A inovação, nós somos criativos diante da crise, né? Mas o que realmente nós precisamos resgatar, e aparece isso nas nossas falas, é escutar o outro, aprender com o outro e ser afetivo com o outro. Eu penso que isso pode ser também uma coisa para a gente levar e pensar. Interessante essa colocação da professora Elsbeth. Agora, professores, claro que a gente não queria essa pandemia, né? Ninguém queria isso, evidentemente. E ela trouxe uma série de modificações para todos nós. Basta ver a nossa relação. Nós poderíamos, por exemplo, estar aqui no estúdio, acompanhado do Rogério Kerber, todos nós conversando. E por conta da pandemia, a gente está tendo que utilizar essa tecnologia. De certa forma, a pandemia, então, do coronavírus, até para a gente já dar um encaminhamento final para o programa, ela antecipou, então, o futuro da educação? Só para, assim, dizer, eu acho que não antecipou. Eu acho que nós estávamos um pouco travados, né? A gente um pouco resistentes, né? Àquilo que já nos era exigido. Eu penso que é por aí. E agora a gente se viu forçado a fazer, e estamos fazendo. Sim. Professora Cláudia Nunes? Eu acho que esse momento nos possibilitou. Nos trouxe novas maneiras de pensar, nos fez com que a gente repensasse sobre hábitos que tínhamos, fez com que a gente procurasse novas alternativas, e novas alternativas sempre são bem-vindas. Se a ideia é sempre de melhora, de buscar o bem de todos, eu acho que está cumprindo, né, com a sua missão. Sim. Professora Cláudia Bassualdo? Eu acredito, né, que esse momento nos traz um grande desafio. Traz um desafio para a instituição escola, que é, né, de como continuar garantindo o direito à aprendizagem de todos os estudantes, dada a diversidade de situações que vivem. Então, é o nosso grande desafio. Porque passamos do ensino presencial para o ensino remoto, da noite para o dia, como muitos falaram aqui, e isso exige planejamento, isso exige investimento. Nós estamos falando em tecnologias e estamos falando também de realidades que não têm o acesso pleno a esse recurso. Então, enquanto educação, nós precisamos, sim, repensar várias formas, vários modelos de chegar até esse aluno, para garantir, sim, essa aprendizagem com qualidade, sem descuidar da equidade. Sim. Professora Gisele Bauer, a pandemia, de certa forma, antecipou o futuro da educação? Eu acho que estamos no momento, nós estávamos maduros agora para isso, né? Nós vínhamos num processo. Eu acho que não antecipa, é o momento de fazer. Eu acho que nunca foi tão oportuno a comunidade, a sociedade valorizar o professor como agora. Então, aquele medo que nós tínhamos no início, a tecnologia virá substituir o professor, substitui? Não substitui.
e nada vai substituir. E eu acho que neste momento vai ficar muito evidente quem são os bons profissionais de educação, porque vai exigir justamente esse equilíbrio entre o uso das tecnologias e a maneira como o professor vai mediar a aprendizagem dos alunos, como é que ele desafia esse aluno, como é que ele interage com esse aluno em prol da aprendizagem. Então, aquele medo, não, a tecnologia pode substituir ou vai substituir a escola, esse momento, a televisão poderá substituir? Não. Mais do que nunca é o momento de valorização dos professores. Eu acredito que a sociedade está enxergando isso e o próprio professor está se enxergando como um elemento fundamental nessa mudança. E isso faz toda a diferença, né? É o resgate daquela autoestima profissional e essa busca por saber mais, é isso que está renascendo com toda a força em todos os educadores. Ontem nós tivemos uma videoconferência para a educação infantil, nós tivemos mais de 1.000 participantes numa videoconferência. Então, o que mobiliza esse professor a, de repente, ir para uma videoconferência e ficar 2 horas interagindo com um profissional da área? É a necessidade de se reinventar e de se sentir valorizado por isso. E os comentários vieram nesse sentido. Nós estamos nos sentindo acolhidos, nós estamos nos sentindo valorizados, nós estamos nos sentindo apoiados. Então, penso que o momento ele é único e ele não antecipa o futuro, ele é o presente. E o presente é isso. É a valorização da educação e a valorização do professor. Sem dúvida nenhuma. Professor Márcio, queria saber a sua opinião. De certa forma, a pandemia antecipou, então, o futuro da educação? O futuro não existe, né? O futuro é contingente. Então, o que nós fazemos é criar o presente. O futuro é um projeto. Então, agora, nós estamos com uma certa dificuldade de criar projeto. O que nós percebemos é um presente. Como a professora Gisele disse, é agora que nós temos que agir. As ações agora, elas vão criar condições para certas situações no futuro. Então, nós temos que pensar bem o que nós fazemos agora e aproveitar aquilo que, nas experiências de agora, que podem ser experiências até erradas, que podem nos ajudar a pensar melhor a educação. Algo que é muito claro é essa valorização da escola, a valorização da universidade e a valorização dos professores nessa relação com os alunos. Acho que a sociedade ela tem que voltar a reconhecer isso. Isso é um fato muito claro do presente. E isso terá impacto, ou deverá ter impacto no futuro, se nós soubermos bem como usarmos isso. Sem dúvida, sem dúvida. Professora Janilce, para encerrar esse assunto aí, antecipou ou não antecipou o futuro da educação essa pandemia do coronavírus? Eu concordo com os colegas que o futuro é agora, né? E para nós, a gente tem um pouco no imaginário de que o futuro é um processo mais tecnológico. E, na verdade, para mim, o futuro, essa questão da inovação, desse movimento mais vanguarda, é a forma com que o professor trabalha. A forma com que o professor trabalha com as tecnologias. A tecnologia é só um meio, é só uma ferramenta, mas o tom somos nós. Nós, professores, é que fazemos a diferença. Nós, professores, é que fazemos a diferença na estrutura da nossa aula, na forma de comunicação da nossa aula, da forma com que eu ensino o conteúdo. Então, o professor está vivendo um momento muito rico de valorização, concordo plenamente, de valorização da classe, enfim, de pensar na sua carreira quanto profissão. São vários significados, vários aspectos que hoje essa pandemia, para nós, quanto docente, estamos sinalizando para seguirmos a nossa caminhada na trajetória educacional. Sem dúvida. Rogério, quero abrir uma consideração final, né? Literalmente, a gente teve um timaço aqui, né? Participando conosco desse assunto, desse programa. E eu acho que os professores colocam algo bem importante mesmo nesse final, né? A valorização do professor. A gente pode até ter o avanço da tecnologia, a gente pode muitas vezes substituir o presencial pelo à distância, mas a gente precisa do professor ali. Ele vai ser o personagem principal em todo esse processo. É a peça-chave, a peça fundamental. Com certeza. Sim. Bom, alguma consideração final, Kerber?
Olha, eu acho que houve uma proposta de assunto e da minha parte, Giareta e convidados, eu acho que eu aprendi muito com essa discussão. O jornalista, ele propõe um assunto e muitas vezes, e na maioria das vezes, digamos assim, está aqui para aprender. Eu acho que foi uma grande aula sobre todas essas mudanças que a pandemia vem provocando na educação, e a gente está presenciando isso também na nossa profissão, né? Não é mesmo, Giareta? Tudo está mudando, tudo está ficando diferente. Correto, faz todo sentido. Agora eu reforço, Kerber, exatamente uma ideia que vinha mais para o final aqui, que na verdade todos eles falaram um pouquinho aqui. A gente pode ter mudança, elas acompanham a vida da gente. No entanto, para essa questão do ensino à distância, o professor ele vai permanecer sendo, eu diria assim, o personagem principal. Vai depender da capacidade dele de se adaptar ou não aos processos, ou não às atividades presenciais ou à distância, mas ele seguirá sendo o grande personagem. E principalmente que seja cada vez mais valorizado, né, pelos gestores públicos, pelos diretores de escola, enfim, pelas autoridades que possam aí cada vez mais qualificar o ensino no Brasil e no mundo. Pessoal, nosso tempo está acabando. Por favor, Kerber, por favor. Mesmo, Giareta, pela própria sociedade também, né? Sim. Perfeito, também da sociedade, muito bem lembrado. Nosso tempo está acabando, eu quero agradecer todos os nossos participantes, o professor Márcio Paulo Sense, a professora Elsbeth Spodbecker, a Janilce Nunes e a Cláudia Bassualdo, a Gisele Bauer e também a Cláudia Nunes e, claro, o Rogério Kerber, que esteve conosco aqui nesse bate-papo, nessa estreia do programa Universo Acadêmico Entrevista, falando sobre as mudanças na educação com a pandemia. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Quem está nos acompanhando, né, pelo YouTube pode ver essa programação também no canal 15 da NET, e quem está nos acompanhando no canal 15 da NET pode acompanhar esse programa também lá no YouTube, basta colocar o FN TV lá no YouTube. Um grande abraço a todos, tchau pessoal, tudo de bom para vocês, muito obrigado pela participação mais uma vez, um grande abraço a todos e a gente volta a qualquer momento na programação da UFN TV.